Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus eterno esteja abençoando todos os casais que já fazem parte, já se tornaram parceiro do canal Pastor Ezequiel, e a você que está me assistindo pela primeira vez, que as copiosas bênçãos do eterno Deus estejam sobre a sua vida. Quero trazer hoje uma palavra de encorajamento e de edificação para o teu relacionamento conjugal, baseado em um versículo da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 7, verso 5, que diz assim: não se prive um do outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração. Depois, retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por causa da falta de domínio próprio. O tema que eu trago hoje, para que eu possa estar me comunicando com você, é: quando posso abster-me do ato sexual? Meus irmãos, a maioria das cartas do apóstolo Paulo, ela foi escrita mediante perguntas e questionamentos que as igrejas faziam para ele. Não é diferente a igreja de Corinto. E no capítulo 7, todo o capítulo é falado sobre relacionamento conjugal. Mas estava acontecendo algo totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. Eu não sei por qual motivo, mas os casais estavam se abstendo do relacionamento conjugal, e não era por causa de doença, Paulo aqui não fala, talvez fosse por causa de briga, de discussões dentro do relacionamento conjugal, que às vezes acontece com os casais. Aí eles passam semanas e até meses dentro da própria casa sem manter o ato sexual, e isso é um perigo muito grande, porque Satanás está vendo, pode armar uma armadilha para você e algum dos cônjuges cair na armadilha e assim pecar contra o Senhor. Porém, Paulo aqui só dá um motivo que é e que deve e que você pode deixar de ter relação sexual com a sua esposa ou a esposa com o esposo: se dedicar à oração. O objetivo aqui é muito importante, porém, eu trouxe aqui o que significa a palavra abstinência. A palavra abstinência é o ato de se privar de alguma coisa em prol de algum objetivo. É bem verdade, amados e queridos irmãos, que a abstinência no ato sexual não é somente pela oração. Não deve ser por briga, mas também não é somente pela oração. Deve ser por questão de doença, pela questão da menstruação. Eu já gravei um vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal. Pela questão da gravidez de alto risco, também você tem que se abster do relacionamento sexual, deve ir ao médico. Também pela questão de pós-parto, na quarentena. Mas aqui, especificamente nesse versículo, ele está colocando que o único motivo que eu devo me abster do ato sexual com a minha esposa ou a esposa com o esposo é a oração. Porém, duas coisas importantes aqui nós precisamos observar dentro do versículo. Primeiro, quando eu for tirar um momento para orar, ou a minha esposa um momento para orar, nós precisamos entrar em acordo. Não quer dizer necessariamente que eu deva orar junto com a minha esposa, ela pode orar sozinha. Mas na questão do ato sexual, para que não tenha e não corra o risco de Satanás de mexer na nossa vida conjugal, ela precisa me avisar, ela precisa dizer para mim: meu esposo, eu vou tirar um período de oração e quero me abster do ato sexual. Você está de acordo? Aí compete a mim dizer para ela se estou de acordo ou não. Da mesma forma, devo ser eu para com ela. Eu não posso, de hipótese alguma, me levantar pela manhã e botei na cabeça que eu vou tirar uma semana de oração sem comunicar a minha esposa. De repente ela se acorda de manhã e está com desejo sexual. Aí eu digo para ela: não, eu já fiz aqui um acordo com Deus, vamos se dizer assim, já fiz aqui uma aliança com o Senhor de tirar esse momento de oração, uma semana de oração. Fica aí, segura aí. Não, irmão, não pode ser dessa forma. Tanto ela deve conversar comigo, como eu devo conversar com ela. Não quer dizer necessariamente
que a sua esposa deve lhe acompanhar na oração e nem que seu esposo deve lhe acompanhar na oração, mas ambos precisam estar de acordo. Não pode ser egoísta, orgulhoso. Não pode nessa situação você fazer porque quer fazer. Não, você tem um dever para com a sua esposa. Está escrito no mesmo capítulo, versículo 3 e 4, que o homem pague à mulher o que é devido e a mulher ao homem o que é devido. Está entendendo? Então, tanto eu como a minha esposa tem deveres e direitos, e principalmente no ato sexual. A outra coisa importante é determinar um tempo. Eu não posso, amados e queridos irmãos, tirar um mês de oração se eu não sou capaz de aguentar esse mês. Você pode tirar um dia de oração sem se abstendo do ato sexual? Bom. Você pode tirar uma semana? Muito bom. Você pode tirar um mês? Tudo bem. Agora nós precisamos entender que mesmo sendo mês, nós temos que ter um tempo determinado. Eu acho muito grande a pessoa tirar uma semana, um mês. Eu sei que isso não acontece, mas dentro disso nós precisamos ter um tempo determinado para dedicarmos à oração. Olha o que ele diz: por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração. Para algum tempo, por algum tempo. Determine o tempo. Fale com a sua esposa o tempo que vocês vão tirar de oração. Vocês precisam conversar sobre isso, que vão orar. Vocês precisam conversar sobre isso, tempo. Vocês precisam estar de acordo sobre o assunto. Vocês vão tirar um período de oração, se dedicar a Deus, mas dentro de um dispositivo de que estão de acordo e de tempo determinado. Agora, é importante isso por quê? Porque Paulo fala algo muito interessante. Ele diz assim: depois retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por causa da falta de domínio próprio. Lembre-se de uma coisa também: quando você tira com a sua esposa um período de oração, Satanás sabe que vocês estão orando e que vocês não estão tendo relação sexual. Olha, tá vendo? Então, por que Paulo está dizendo aqui? Depois retome a vida conjugal. Estão orando, determinou um tempo, terminou, vocês precisam retornar à vida conjugal, ao ato sexual. Para quê? Para que Satanás não tente vocês por causa da falta de domínio próprio. Em relação ao tempo, eu quero trazer mais uma palavra. Se eu não tenho um tempo de passar 3 dias sem manter ato sexual com a minha esposa, então, irmão, eu faço 1 dia, 2 dias e Deus recebe. Deus recebe. Agora, se você fez individualmente, você esposa e você esposo, falou com o seu esposo, ele não quis te acompanhar, mas ele está permitindo individualmente. Porém, no decorrer do tempo, você está com 2 dias, 3 dias que não mantém relações sexuais. E você, esposa, está orando, mas a tua esposa não está. Mas ela está sabendo do propósito que você está tendo. De repente, ela sente desejo sexual e lhe procura. Irmão, pare de orar. Apresente a Deus o que você estava apresentando e satisfaça a sua esposa, que não é pecado. Eu penso que não seja pecado. Pecado seria se você continuar muitas das vezes por não ter domínio próprio seu mesmo e da sua esposa, e Satanás, ele vai armar uma armadilha em relação a isso. Lembre-se o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você precisa ser vigilante, meu irmão. Eu me lembro que tempos atrás, as irmãs do ciclo de oração, elas iam tirar momento de oração, né? E se o esposo procurasse ela para ter relações sexuais, ela não tinha não. Não tinha não, meu irmão. Ela tinha feito propósito, não ia ter. Às vezes o esposo tinha feito uma viagem. Por exemplo, um esposo que é pescador. Preste bem atenção esse exemplo. O esposo é pescador, passa 15 dias pescando. 15 dias pescando lá fora, sem ver, só vendo o céu e o mar. De repente ele chega em casa, a irmã está se arrumando para ir para o círculo de oração. O que é que eu entendo? Eu entendo que a irmã
deve ficar em casa, fazer o almoço e esperar o esposo procurar ela para o ato sexual, porque ele vai procurar. Ele passou 15 dias, irmão, sem manter o ato sexual. A mulher sábia, que está escrito lá em Provérbios 14, edifica a sua casa e edifica o relacionamento conjugal. Mas tem muita mulher que não faz isso não. O homem chegou de viagem, ele se vira por aí, a ver está com desejo sexual, não, eu vou para o ciclo de oração, eu vou para o culto, não estou nem aí. Irmão, eu penso que não é dessa forma, é o meu pensamento. Eu penso que a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que cumprir o que está escrito na palavra de Deus, capítulo 7 da primeira carta que nós estamos lendo, lá no versículo 3 e 4, que ela tem um dever de saciar o desejo sexual do seu esposo. Agora, outra coisa muito importante, no caso do cônjuge que não é crente, um dos cônjuges não é servo de Deus, aí é que o negócio pega, aí é que o negócio é mais sério. Por quê? Eu conheço a Deus, vamos supor, conheço a Deus, conheço o princípio da palavra de Deus, mas a minha esposa não é crente, não conhece, ela não conhece. Então, olha o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, ainda no mesmo capítulo, versículo 12 e 13, mas os outros digo eu, não senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consiste em habitar com ele, não deixe ele. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Então, se você está com seu marido que ele não é crente, ou você, esposo, tem uma mulher que não é crente, não deixe. Mas dentro do ato sexual, ela não tem esse conhecimento, e você precisa da mesma forma comunicar. E se ele não quiser, irmão, você precisa manter o ato sexual, porque você tem um conhecimento, mas ele não tem o conhecimento bíblico, e é isso que você tem que colocar em evidência. É o meu modo de pensar. Então pense bem, se você vai tirar momento para orar a Deus, comunique ao seu cônjuge, entre em acordo. Não quer dizer necessariamente que ele deva orar com você, mas se ele não for orar, você já comunicou para ele que vai ter que tirar um período de oração e vai passar ali um dia ou 2 dias sem ter o ato sexual. Mas se durante esse período um dos cônjuges que não está orando sente desejo, você que está orando, agradeça a Deus e vá para o ato sexual. O outro dispositivo que eu falei antes, eu estou só aqui trazendo mais um esclarecimento. Tempo, determine o tempo, não coloque um tempo absurdo, meu irmão. Satanás, ele está ali ao teu derredor, como eu escrevi aqui para você, em 1 Pedro, capítulo 5, 8, na carta de Pedro. Vê que ele está ao nosso derredor, esperando só uma brecha, e aquilo que pode ser uma bênção, vai se tornar uma maldição se você não tiver domínio próprio, se você não tiver comunicação, e se você não souber como agir. Então preste bem atenção, na oração que você está tendo a Deus, ela deve ser para o engrandecimento, para ter uma comunhão com o teu Deus, e não para trazer uma destruição ou uma briga dentro do teu relacionamento conjugal. Seja sábio, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Quero fazer um convite especial para você que está me assistindo pela primeira vez. Faça sua inscrição no canal, torne-se um parceiro do canal Pastor Ezequiel. Após fazer a sua inscrição, você vai ativar o sininho para estar recebendo aí as notificações, ou seja, os vídeos que nós estaremos colocando no canal. Depois você vai deixar o seu like, a sua curtida, o seu joinha, e aí você vai deixar também agora nesse momento, já que assistiu todo o vídeo, deixe aí abaixo o seu comentário, se você está de acordo com o que eu estou falando ou não, né? Eu não tenho uma verdade absoluta, eu apenas estou trazendo aqui uma palavra de Deus dentro daquilo que Deus me revelou pelo seu Santo Espírito, amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.